Sabe aquela sensação? Aquele momento exato em que o salário cai na conta e a promessa de alívio e segurança dura só um segundo. Porque antes que você pisque, ele já sumiu, né? Evaporou. Seja com 20, 30 ou 40 anos, o fantasma da desorganização financeira, ele insiste em perseguir muita gente que, apesar de trabalhar duro e ser ambiciosa, se vê presa naquele ciclo. Pagar as contas, gastar por impulso e, no fim do mês, não sobrar um centavo sequer. É exaustivo viver sob o estresse constante de ver todo o seu esforço se dissolvendo. Eu sei exatamente como é essa ansiedade. É o mesmo dilema que atormentava o Lucas, um profissional super talentoso, mas que transformava o olerite em fumaça. Ele olhava para a conta e via só o reflexo do caos, sentindo-se meio envergonhado por não conseguir controlar algo tão básico para a vida adulta. Se você já perdeu noites de sono calculando o que falta, ou se sente paralisado por tanta informação contraditória sobre finanças, relaxa, você não está sozinho. A verdade é que, para a maioria de nós, educação financeira nunca fez parte da escola. Aprendemos sobre o mundo, mas raramente nos ensinaram a lidar com o principal combustível das nossas escolhas, o dinheiro. A internet está cheia de gurus prometendo lucros rápidos e estratégias super complexas. Mas e se eu te disser que a verdadeira liberdade financeira não está em gráficos mirabolantes ou em termos complicados, mas sim na sabedoria mais básica e, digamos, tátil do controle? A solução que a gente busca não precisa ser super moderna, ela precisa funcionar para a gente. Precisamos de um método que nos force a olhar para os nossos hábitos, a respeitar cada real e a construir aquela disciplina antes mesmo de pensar em riqueza. Nesta jornada, vamos resgatar essa sabedoria que ficou um pouco esquecida, um método que transforma o dinheiro abstrato de uma tela de celular em algo físico, visível e totalmente controlável. O que nos falta não é dinheiro, viu? Falta consciência e um plano simples para acabar com a impulsividade. A mente do Lucas estava cheia de números digitais que ele nem sentia saindo. Nossa missão aqui é ancorar esses números na realidade. A promessa deste guia não é te deixar milionário amanhã, mas sim te dar aquela paz de espírito para dormir tranquilo hoje, sabendo que você está no controle. A transformação começa com um passo mais fundamental: entender para onde seu dinheiro está indo e, mais importante, decidir para onde você quer que ele vá. Vamos derrubar o mito de que investir é só para quem já é rico. Investir é para quem decide ter um futuro diferente e o ponto de partida é dominar a sua rotina financeira. Chega de adiar, chega de medo. A única coisa que separa a sua frustração de hoje da sua estabilidade futura é a clareza e a coragem de implementar ações simples, mas poderosas. Se você está pronto para trocar a ansiedade pela organização, o consumo imediato pela construção de um patrimônio duradouro, então você está pronto para o nosso primeiro e mais decisivo passo. Este é o momento de parar de ser vítima das suas finanças e se tornar o arquiteto da sua prosperidade. A jornada começa agora, com a decisão de tomar as rédeas da sua própria vida financeira. Vamos começar a mapear seu dinheiro, real por real, centavo por centavo. A fase inicial de controle, ela passa inevitavelmente pela confrontação da realidade, o registro. Não basta saber quanto entra. A verdadeira maestria financeira reside em mapear cada centavo que sai, transformando o caos de recibos e extratos em um mapa claro. No universo do Lucas, a desorganização não era falta de dinheiro, mas sim a ausência de um diário de bordo. Ele olhava para a conta e via só o reflexo do caos, sentindo-se meio envergonhado por não conseguir controlar algo tão básico para a vida adulta. O que propomos agora é a construção dessas margens, a delimitação do fluxo. Para isso, é crucial adotar a metodologia da triagem, a separação categórica das despesas. Pense em 3 grandes baldes. O primeiro acolhe as despesas fixas essenciais: aluguel, transporte básico, alimentação, saúde. Esses são os pilares que sustentam sua vida, os custos que se repetem e cuja ausência compromete a sobrevivência.
O segundo balde é dedicado aos custos variáveis controláveis, onde reside a maior parte dos sabotadores silenciosos, o lazer não planejado, aqueles jantares fora, a compra por impulso, as assinaturas que você nem lembra mais que tem. Por fim, o terceiro balde guarda as despesas de progresso, que são o combustível do seu futuro, o pagamento de dívidas, além do mínimo, a criação da reserva de emergência e, crucialmente, os investimentos iniciais. A diferença fundamental entre organização e desorganização está na clareza desses baldes. Quando tudo está misturado na mesma conta, o supérfluo se disfarça de essencial e o futuro fica sempre para depois. Vamos pensar na força transformadora da visualização tátil, que é a essência do método dos 3 envelopes. Embora a tecnologia nos ofereça apps e planilhas, a sabedoria da Dona Elsa mostra que o dinheiro físico impõe um respeito que o digital nem sempre alcança. Ao separar o dinheiro em envelopes distintos, essenciais, reserva e dívidas, e lazer e investimentos, o Lucas foi forçado a encarar a escassez de recursos de forma palpável. Ele não podia simplesmente deslizar um cartão. Ele tinha que abrir um envelope, ver a pilha diminuir, sentir o peso da decisão. Essa fisicalidade combate o que chamamos de anestesia do cartão de crédito. Quando o pagamento é invisível e sem dor, a responsabilidade se esvai. Mas se o dinheiro para o lazer é um punhado de notas no envelope 3 e você sabe que se gastar tudo hoje não terá mais nada até o próximo depósito, a sua disciplina ganha um aliado poderoso, a realidade. O Lucas aprendeu a fazer uma pausa de 48 horas antes de qualquer compra não essencial. Ele se perguntava, vale a pena esvaziar este envelope por este item agora, ou o prazer de ver a pilha de notas crescer é maior? Consequentemente, a construção do orçamento precisa ser um ato de planejamento proativo, não uma reação passiva ao fim do mês. É preciso alocar a quantia correta para cada envelope antes que o dinheiro chegue na sua mão. Essa alocação inicial é, na verdade, uma negociação com seu eu do futuro. Você está garantindo que seu eu futuro terá segurança, envelope 2, e crescimento, envelope 3, antes que seu eu presente, impulsivo e hedonista, que mora em parte no envelope 2 e 3 de lazer, consuma tudo. Uma dica prática que acelerou muito a curva do Lucas foi o rastreamento invertido. Em vez de anotar cada cafezinho, ele definia o limite do envelope 2, lazer, no início do mês, digamos R$500, e trabalhava para fazer esse valor durar. Quando o envelope ficava visivelmente fino, a restrição era imediata e autoimposta. Essa abordagem inverte a punição pelo gasto excessivo em um jogo de autocontrole e recompensa visual. Além disso, é fundamental entender que o orçamento não é uma prisão, mas sim um GPS. Ele não te impede de viajar, mas garante que você chegue ao destino sem ficar sem combustível. Ao categorizar e limitar, você está dando permissão a si mesmo para gastar dentro das balizas estabelecidas, eliminando a culpa e a incerteza. Portanto, o desafio agora é transformar a teoria do controle em ação imediata. Separe 3 recipientes, 3 envelopes reais e rotule-os. No próximo ciclo de renda, use uma parte do seu salário para preencher fisicamente cada um deles, respeitando as prioridades. Primeiro o essencial, depois a reserva e o pagamento de dívidas, e só então o lazer e o investimento. Essa ação simples, tátil, é o ponto de virada que transforma o caos financeiro em um caminho de controle absoluto e serenidade. Se refletirmos sobre o trajeto percorrido até aqui, fica claro que o domínio financeiro é uma construção de camadas, e não um salto isolado. Aquela névoa inicial, onde o futuro parecia turvo e as finanças eram um fardo abstrato, começa a se dissipar. A simples transição do digital para o tátil, da tela para o papel, forçou um tipo de honestidade brutal que poucas estratégias modernas conseguem replicar. Não é só matemática, é um exercício de intenção. Ao impormos limites claros, ao definirmos o propósito de cada real antes mesmo que ele seja gasto, invertemos o fluxo da autoridade. Deixamos de ser meros receptores das nossas circunstâncias para nos tornarmos condutores ativos. A disciplina que nasce da visualização dos envelopes se transforma em um novo músculo de resiliência. O dinheiro para despesas fixas, antes sinônimo de obrigação, agora representa a base sólida. O envelope da reserva, por sua vez, deixa de ser uma miragem e se concretiza como um escudo contra os imprevistos da vida. A beleza desse alinhamento reside no efeito cumulativo. Percebemos que o controle sobre o fluxo de caixa, aquela gestão minuciosa do presente, é o único portal de acesso legítimo à tranquilidade futura.
Quando o Lucas resistiu à tentação, não estava só economizando R$100, estava investindo na própria autoconfiança. Estava provando a si mesmo que a gratificação adiada tem um valor psicológico infinitamente maior que o prazer efêmero do consumo. A cada envelope que permanece intacto, a cada meta alcançada, o alicerce da liberdade se torna mais firme. Essa conscientização nos leva a transcender a fase da mera sobrevivência orçamentária. O que se desenha agora é uma ponte, cuidadosamente pavimentada com a disciplina adquirida, que nos leva diretamente ao campo da multiplicação de recursos. Se a organização dos primeiros meses foi a bússola, a constância do hábito se torna o motor. A preocupação deixa de ser como vou pagar a próxima conta e migra para como vou fazer este excedente trabalhar por mim. O dinheiro reservado no terceiro envelope, aquele destinado ao crescimento e à expansão, não é mais um mero resto. Ele é o resultado da deliberação, o fruto maduro de um sistema que funciona. É a materialização da sua capacidade de olhar para além do horizonte imediato. A energia que antes era dissipada em ansiedade e endividamento, agora se canaliza para a construção. Os pequenos gestos de controle do dia a dia culminam na poderosa percepção de que é possível sim moldar o próprio destino financeiro, centavo por centavo. Essa jornada nos ensina que o investidor de sucesso não é quem sabe prever o mercado, mas sim quem domina a si mesmo. A verdadeira alavancagem não vem de um empréstimo arriscado, mas da otimização do seu próprio capital, da valorização do seu trabalho. E assim, o caminho que começou com a gestão de 3 pedaços de papel, agora se abre para a vastidão das possibilidades. Vencida a batalha contra a impulsividade, estabelecida a ordem, o próximo passo não é só lógico, mas inevitável. Colocar o dinheiro para servir a sua visão de longo prazo. Estamos prontos para transformar a poupança disciplinada em sementes de prosperidade duradoura. A fundação está sólida, agora é tempo de construir a estrutura. Chegamos ao ponto crucial da nossa jornada. Depois de entender o valor do controle, de dar nome e propósito a cada real através da sabedoria do método dos envelopes, a próxima etapa é transformar essa disciplina em crescimento. Muitos param na fase da economia e da quitação de dívidas, mas a verdadeira liberdade só é alcançada quando o dinheiro, em vez de ser só um meio de troca, se torna um ativo trabalhando incansavelmente a seu favor. É aqui que o investimento entra em cena, e é vital desmistificar a ideia de que investir é complexo ou exclusivo para os ricos. Investir na sua essência mais pura é simplesmente adiar a satisfação presente para obter uma recompensa maior no futuro. Quando o Lucas passou a ver o envelope 3 como uma semente e não como uma sobra, ele mudou a mentalidade de consumidor para construtor de patrimônio. A chave é o conceito de juros compostos, que, dizem por aí, Albert Einstein teria chamado de a 8ª maravilha do mundo. É o seu dinheiro gerando mais dinheiro, que por sua vez gera ainda mais dinheiro, num ciclo virtuoso exponencial. O tempo é seu maior aliado. Começar cedo, mesmo com pouco, é mais poderoso do que começar tarde com muito. Antes de pensar em ações, no entanto, o foco deve ser a blindagem. Lembre-se, o envelope 2 tem uma função dupla: pagar dívidas e construir a reserva de emergência. Essa reserva é o seu seguro financeiro, tipicamente equivalente a 6 a 12 meses das suas despesas fixas, o valor do envelope 1. Ela deve estar guardada em algo extremamente seguro e de liquidez imediata, ou seja, que você possa sacar rapidinho, como um CDB com liquidez diária ou Tesouro Selic. A reserva não é para ganhar dinheiro, é para te dar paz e impedir que uma doença ou um desemprego repentino destrua seu progresso e te force a se endividar de novo. Com a reserva sólida, podemos finalmente olhar para o envelope 3. Quais são os investimentos ideais para quem está começando? Não precisamos de exotismos. O iniciante deve focar na diversificação e na simplicidade. Sugiro 3 pilares acessíveis e de baixo risco para a entrada no mercado. Primeiro, o Tesouro Direto. É o investimento mais seguro do país, pois você está emprestando dinheiro para o governo. O Tesouro IPCA+, por exemplo, garante que seu dinheiro cresça acima da inflação, protegendo seu poder de compra para metas de longo prazo, como a aposentadoria ou a compra de um imóvel. Segundo, os fundos de investimento imobiliário, os FIs. Estes permitem que você se torne sócio de grandes empreendimentos imobiliários, shoppings, escritórios, galpões, recebendo aluguel mensalmente, sem precisar comprar um imóvel inteiro. São uma excelente porta de entrada para quem busca renda passiva.
Terceiro, ações através de ETFs, Exchange Traded Funds. Em vez de tentar escolher a ação certa e correr o risco de erro, o ETF é um fundo que replica um índice, como o Ibovespa ou o S&P 500, o índice das maiores empresas americanas. Ao comprar uma única cota de um ETF, você investe em dezenas ou centenas de empresas ao mesmo tempo, diluindo o risco e aproveitando o crescimento global. A mentalidade de investimento deve ser a de um maratonista, não a de um velocista. Não busque o lucro rápido, busque a consistência. O Lucas aprendeu que investir é um ato de paciência e disciplina. Ele começou com R$50, depois R$100, e a cada mês, com a certeza de que o envelope 3 estava reservado, ele fazia seu aporte. Não é a quantia inicial que define seu sucesso, mas sim a regularidade e o tempo que seu dinheiro passa trabalhando. A mágica acontece quando você alinha seu investimento com um propósito. O que você está construindo? Uma aposentadoria tranquila? A faculdade dos seus filhos? A liberdade para mudar de carreira? Transforme o dinheiro do envelope 3 em uma ferramenta para realizar esses sonhos. Use o método dos envelopes para controlar o hoje e use o investimento para garantir o seu amanhã. É a convergência perfeita entre disciplina e prosperidade. O que nos traz ao ponto de virada, a recompensa final da jornada do Lucas. E agora, da sua. Você dominou o caos, impôs a ordem e aprendeu a alocar recursos para o seu futuro. A transformação do Lucas não foi mágica, mas sim o resultado da adesão inabalável a um sistema simples, mas profundamente eficiente. A estabilidade financeira que ele buscava não veio de um golpe de sorte ou de um investimento arriscado, mas sim da humildade de voltar ao básico. O respeito pelo dinheiro em sua forma mais tangível. A paz que a dona Elsa irradiava era o reflexo de décadas de consistência e do entendimento de que o dinheiro deve ser um servo e não um mestre. Você não precisa mais sentir o peso da culpa a cada compra. Ao contrário, você pode sentir a satisfação de viver dentro de um plano, sabendo que cada centavo gasto foi autorizado e cada centavo guardado está trabalhando pelo seu bem-estar futuro. O método dos 3 envelopes essenciais, reserva/dívidas e investimento/lazer, provou ser mais do que uma técnica orçamentária, é uma ferramenta de autodisciplina. Ele transforma o dinheiro abstrato de um extrato bancário em limites reais que você aprende a respeitar. O Lucas, ao final de seu ciclo de provação, não só quitou as dívidas, mas estabeleceu a base para o crescimento contínuo. Ele usou o dinheiro do envelope 3 com clareza e propósito para fazer seu primeiro aporte em um fundo de investimento imobiliário, dando início à sua vida de investidor. A sua missão agora é seguir essa trilha. Não se iluda, haverão meses mais apertados, tentações e momentos de deslize. A diferença é que agora você tem um sistema para te trazer de volta ao prumo. A disciplina não é a ausência de tentação, mas a capacidade de retornar à intenção planejada. Portanto, o que você deve fazer hoje? O primeiro passo é o mais importante e o mais prático de todos. Abra sua conta em uma corretora de valores. Muitas são gratuitas e o processo é simples. Isso não significa que você precise investir agora, mas sim que você está abrindo a porta para a oportunidade. Se você tem R$50 excedentes no seu envelope 3 este mês, use-os para comprar uma cota de um ETF ou para iniciar sua aplicação no Tesouro Selic. Comece pequeno, comece seguro, mas acima de tudo, comece. Lembre-se, o tempo que você dedica à organização e ao aprendizado agora é o investimento mais rentável que você fará em sua vida. A riqueza não é um evento, mas um processo lento e deliberado, pavimentado pela sua constância e pela sua capacidade de se honrar financeiramente. Não espere o salário ideal ou a oportunidade perfeita. O melhor momento para plantar a semente da sua liberdade financeira foi há 10 anos. O segundo melhor momento é agora. Pegue seus envelopes, revise suas categorias, honre seu plano. Você tem o conhecimento e a ferramenta. A única coisa que falta é a execução persistente. Assuma o compromisso que fazer isso por você, pelo seu futuro e pela tarde espírito que você merece. A sua jornada rumo à estabilidade financeira e à prosperidade não é mais um sonho distante. É a realidade que você está construindo, um envelope de cada vez. Abrace a disciplina. A liberdade te aguarda. A verdadeira riqueza
percebemos ao final desta jornada não se mede pela velocidade com que se acumulam fortunas, mas sim pela solidez e pela serenidade que se constrói no caminho. O que parecia ser apenas uma técnica de orçamento, o simples ato de separar notas em envelopes, revelou-se um profundo exercício de autoconhecimento. Ele nos forçou a confrontar a impulsividade, aquele inimigo invisível que mora dentro de nós, e a trocá-la pela promessa de um futuro mais seguro. A história do Lucas e a sabedoria silenciosa da Dona Elsa nos ensinam que a liberdade financeira é, em essência, uma conquista de caráter. Não se trata de privação, mas de priorização lúcida. Ao garantir o envelope 2, reserva, e o envelope 3, investimento, você não está negando o presente, está na verdade ampliando-o. Você ganha a liberdade de desfrutar sem a sombra da culpa, pois sabe que os alicerces estão protegidos e o futuro está sendo ativamente construído. Essa é a paz de espírito que o dinheiro por si só jamais pode comprar. Essa tranquilidade só é obtida quando você assume o controle total do fluxo, tornando-se o senhor e não o escravo das suas próprias finanças. Seu capital de investimento inicial não é apenas um valor monetário, é a materialização da sua disciplina. Cada real que você destina ao crescimento, em vez do consumo efêmero, carrega consigo a energia de um mês inteiro de boas decisões. Essa consistência, essa repetição metódica, é o verdadeiro motor dos juros compostos. Eles não funcionam por mágica, mas sim porque você lhes dá tempo e matéria-prima para trabalhar. E o tempo, para o investidor, é um recurso não renovável, que deve ser usado com urgência e sabedoria. A jornada que começou com a ansiedade da conta zerada se encerra com o prazer silencioso do planejamento realizado. Agora que você tem o mapa, os envelopes e o conhecimento sobre como colocar seu dinheiro para trabalhar em veículos acessíveis e seguros, seja no Tesouro Direto, em FIIs ou em ETFs diversificados, a parte mais difícil ficou para trás. O medo e a paralisia foram substituídos pela clareza. Olhe para o seu envelope 3. Ele não é mais um destino para a sobra, mas o primeiro a ser alimentado. Ele é o seu futuro, o seu plano de voo. Honre este compromisso. Deixe a rotina da organização ser tão natural quanto escovar os dentes e observe a magia da multiplicação acontecer ao longo dos anos. A prática real começa agora, na próxima vez que seu salário cair.